conseguindo aos poucos entender. Sim. Talvez a minha dificuldade esteja sendo em entender a parte do acoplamento do capacitor. Porque na verdade então ele vai dar só um pulso, não é isso? Ele vai dar uma subida rápida, como você disse, ele estava com 9. Vamos lá. Vamos repetir aqui. Com 9. 12, 0, ok? 9 menos 3, ok? Ok. 6 menos 6. Só que dá uma olhada. Eu estou aqui colocando essa tensão para baixo. Está vendo aqui para baixo? E aparentemente isso aqui sempre vai ficar com 12 volts, mas não vai. A tensão aqui, aos pouquinhos, vai caindo. Menos 4, menos 3, mesmo que a tensão aqui ainda esteja... Que ela fez assim, ó. Quer dizer, assim, né? 12, 0. Olha só a minha mão. Foi. Ó, o que está acontecendo? Ó. Foi. Então ele começa a se igualar. 6, e a tensão aqui vai subindo, ó. Tá em 6, mas aqui que estava negativo começa a subir. Quando o transistor for menos polarizado pelo C2 e essa tensão for se elevando, essa tensão aqui que já estava próxima a 0, vai menos 1, menos 2, começa a ficar positiva, acima da massa. Esse positivo faz a corrente circular ao contrário, que vai induzir o negativo aqui, vai cortar completamente o transistor. Entendeu? Estou entendendo. Que no caso o capacitor ele vai estar se carregando, não é isso? Exatamente. Eu estou fazendo tudo em cima desse, mas na verdade é esse aqui que faz a brincadeira melhor, né? Esse em paralelo com o indutor é que faz a brincadeira ser melhor, mas dá para explicar por aquele ali. E aí o que acontece? Isso aqui vai fazer indefinidamente esse movimento, não vai parar nunca, é uma realimentação positiva. Aqui é uma realimentação positiva. Realimentação positiva não significa polarizar mais o transistor. É pegar uma variação que está acontecendo no coletor, por exemplo, está sendo mais polarizado, a tensão está caindo. Eu realimento para aplicar positivo aqui e incrementar mais ainda a queda. E aí, quando esse capacitor parar de polarizar ou diminuir a polarização, a tensão vai subir. O que eu faço? Eu incremento a polarização, cai a tensão de base para subir mais ainda. Isso é realimentação positiva. Eu acho que agora o senhor deu uma clareada aqui na minha mente. Certo. Isso não para mais. Depois que eu liguei, não para mais. Alimentei, já era. Primeiro algumas. Aqui você falou que entendeu. A maioria não entende como é que aqui mantém uma média de 12. Pode ir a 18. Estou exagerando, né? Mas vai, 18. Nossa, subiu 5, Cai 5, 7. 18, 12, 7. 18, 12, 7. Porque o indutor tem a capacidade de auto-induzir, né, no próprio enrolamento uma força contra eletromotriz. Aí acontece essas maluquices, a tensão aqui fica mais positiva do que a da entrada. Isso é na maioria dos circuitos eletrônicos. Você vai pegar alguns circuitos, por exemplo, conversores DC-DC, esse é o princípio essencial. Essa tensão ficar bem mais positiva do que na entrada. Beleza? Beleza, professor. Bom, aí, olha só que coisa linda. Isso tudo funciona a partir, como eu te disse, somente desse R4 polarizando o T1, o emissor do T1. Mas, claro que eu tenho um paralelo aqui, porque como eu disse aqui, ó, já tem uma polarização no T2, então eu tenho uma resistência interna em paralelo com o R4. Mas sim que é de valor baixo, não tem problema. Entendeu? Então aqui eu tenho um resistor em paralelo, beleza? Estou entendendo. Quando eu diminuo essa resistência, a tendência do transistor é ser mais polarizado, ok? Isso. Aí eu consigo ter uma queda de tensão na hora da polarização, uma queda de tensão grande no coletor, aumenta a corrente no indutor. Quando eu for diminuir
por realimentação a polarização, também aumenta em sentido positivo. Então, quando eu diminuo essa resistência e aumento a polarização, eu tenho um aumento de corrente circulando pelo indutor, vai aumentando, aumentando, aumentando. Na hora que o trânsito diminui, a tendência da autoindução é se tornar também bem positiva. Isso faz com que o nível de variação do coletor aumente. Beleza? Beleza. Só que tem um problema nos circuitos desse tipo indutivos, tem um limite isso. Se eu continuar aumentando a polarização, a tendência é chegar num ponto que a gente fala pouco sobre isso, mas existe uma saturação do indutor. Ele não dá mais amplificação ao sinal. E aí acontece um efeito inverso. A corrente contínua fica tão alta que prejudica o efeito indutivo e começa a diminuir o nível. A partir de um ponto de polarização maior do T2, em vez de continuar aumentando o nível de saída de sinal, começa a diminuir. Claro que esse circuito não pode chegar a isso, hein? Ok? Eu só aumento a polarização do T2 para aumentar o nível, ou diminuo, aumenta a polarização do T2 para aumentar o nível, ou diminui a polarização de T2 para diminuir o nível. Nunca aconteceu o contrário, de eu polarizar demais e também diminuir o nível. Eu vou te falar uma coisa que você vai se assustar. Esse CAG é o chamado CAG normal. Isso é um CAG? Não, isso não é um CAG. Mas o CAG funciona exatamente... Já ouviu falar? Controle automático de ganho? Não. Não ouviu falar? Não. Então é melhor nem eu comentar. Deixa quieto. Deixa quieto. O importante é você entender que aqui existe uma polarização que dá uma X valor de resistência, ok? Que dá uma amplitude de variação X lá no coletor do T1. Quando vem o sinal de áudio, sobe a tensão, sobe aqui também, polariza mais. Opa! Aumenta o nível de variação, de oscilação, do nível de variação no coletor. Quando a tensão do áudio cai aqui também, aumenta a resistência e diminui o valor, o nível de sinal, que é exatamente isso que está aqui. O áudio que está aqui vai criar essa variação na amplitude. Modulação AM, amplitude modulada. Professor, agora a respeito aí, o componente ativo dessa questão 6, o componente ativo responsável pelo funcionamento do oscilador. Componente ativo? É o transistor? É o transistor T1, ativo. O que é componente ativo? Ele quer dizer o seguinte: se eu colocasse uma chave aqui, fizesse clique, desse uma polarização, o que ia acontecer? Tudo aquilo, ó, ia cair a tensão, ia subir a tensão, e isso aqui iria variar em alta frequência, assim, ó, até morrer, ok? Sim. Ó, se eu colocar só uma chave, esquece o transistor, dei um clique desse ponto a esse, curto, e soltei. Criou corrente, variou a tensão, jogou aqui no circuito oscilador, que depende do tempo aqui do C e o L, fez a variação e zerou a variação. Beleza? Entendi. Agora, quem é que mantém isso constantemente funcionando? Ele é um elemento ativo, o resto é tudo passivo. Por que passivo? Porque ele depende de uma excitação de algum componente. E o transistor é que faz isso, é o componente ativo, é que cria a variação, é que cria a oscilação. Então, constantes, tec, nele é que mantém a variação sempre com a mesma amplitude. Beleza? Beleza. Quer falar 7? Pode falar. Tá certo. O componente ativo responsável por introduzir variações de amplitude na portadora
presente no coletor do transistor T1. Quem é que faz variar essa amplitude aqui? Quem é o componente ativo responsável por isso? No caso vai ser T2, né? Exatamente, T2. Vamos pro outro. Porque agora eu entendi o que o senhor falou do componente ativo. Ele vai dar um pulso, mas pelo esquema mesmo eu já tinha percebido que ele faz a variação do sinal, né? E aqui já tem dizendo no sinal de áudio, né? O transistor, na verdade, que é o componente ativo, quando esse circuito eu jogo uma tensão, um positivo aqui, na verdade há uma troca de energia, há uma corrente, depois inverte, então isso aqui joga para cá, joga para lá, é um tanque ressonante. Só que isso aqui é uma variação muito rápida, morre, entendeu? Se eu criar uma energia, ele não faz isso sozinho. Eu tenho que pelo menos jogar uma tensão positiva aqui momentânea, aí faz isso. Beleza? Certo. Só que o transistor está aí para quê? Para fazer sempre isso. Sempre isso. Então ele é o componente ativo responsável por sempre estar. Mas quem que faz? Ele é a própria polarização inicial e depois as realimentações positivas que vem aqui do indutor. Sempre as realimentações positivas, que incrementa a variação que está ocorrendo no coletor, que intensifica a variação que está ocorrendo no coletor. Beleza? Beleza.